Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. As cidades fraternas são cidades em que as pessoas são a parte mais importante. A gente fala muito, quando fala em cidade, a economia, o meio ambiente, o transporte, são coisas materiais, né, que são necessárias para o dia a dia da vida das pessoas, dos moradores em geral, mas a gente olha muito mais para as pessoas. Né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz um estágio numa prefeitura, né, que seria uma prefeitura, uma câmara municipal, e lá eles usam um slogan que eu trouxe para mim, assim, para minha vida, que é tudo começa nas pessoas, né? E essa Câmara Municipal, ela é muito voltada para a população em si. Então, todos os projetos que eles fazem, tudo que eles vão pensar, tudo passa pelo crivo da população. Então, é um novo programa de um passe mensal do transporte, que não sei o que, tem uma audiência pública. As pessoas, elas já são muito educadas para participar disso. Educadas no sentido de elas já sabem do que se trata, elas vão lá para opinar, elas sabem que aquilo ali é um espaço que elas vão ter para falar, se elas concordam ou não. É a chance que elas têm. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe a Amanda Coelho Guimarães, que é consultora da Recita, e o Felipe Rezende Oliveira, que é presidente da Recita, essa associação que a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês. Eu sou Mariana Niederauer, editora do site do Correio, aqui comigo minha colega Camila Germano. Oi, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, Felipe, né, explica um pouco pra gente o que é a Recita, como que vocês surgiram e esse trabalho que vocês têm encampado, essa luta, né, por Taguatinga. Perfeito, então muito obrigado, Amanda, Camila, Mariana, Amanda, Camila, por nos receberem aqui no estúdio. Então, a Recita, né, explicando como que ela surgiu, um pouco da história, né, é a Rede Cidadã de Taguatinga, por isso Recita, né, e ficou esse acrônimo bem bonitinho, né. Recita, ela é a união de vários grupos comunitários, é uma associação que se formou a partir da união de vários grupos comunitários de Taguatinga, né? Então, você tinha um grupo ali da região das QNAs, né, que tinha um movimento em prol das praças, em prol da movimentação cultural dos locais públicos, né? Então, a Praça do Coreto, que fica ali na QNA, a Praça do Relógio, a Praça do DI, né? Então você tinha esse grupo que já tinha um movimento que fazia música, shows, cultura nessas praças, né? Você tinha também um grupo que é o grupo do Viveiro Comunitário do Tagua Parque. Então você tinha voluntários que se uniram em prol da educação ambiental, do plantio e do cuidado das mudas que tinham no espaço do Tagua Parque, que era o viveiro do Tagua Parque, né? E aí você tinha, né, que onde foi eu entrei na história, né, os vizinhos da QNC, que são todas regiões próximas ali de Taguatinga, né? E aí, então, a gente também cuidando de uma pracinha, né? A gente com um projeto de adote uma praça, né? De conseguir uma PEC, de conseguir um parcão, de conseguir pinturas. E aí, a partir do momento que esses três grupos entraram em contato, né? A gente viu que, nossa, a gente quer a mesma coisa. A gente quer mais diálogo com o poder público, a gente quer melhoras para a comunidade. A gente não tem conseguido, a gente não sabe exatamente como fazer isso. Então, a gente se uniu para aprender e para ter um conhecimento conjunto de como fazer isso, né? E aí acabou que você teve algumas pautas que ganharam muito destaque, então essa da Praça do DEI, né? Eu acho que foi aquela que ganhou mais destaque, né? Então teve reportagens do Correio, teve reportagem do DFTV, porque realmente foi uma coisa que mobilizou muita gente, né? Eu acho que das movimentações que a gente esteve participando, essa foi a que acabou atingindo o maior número de pessoas, porque aquela praça é muito tradicional, muito típica, e foi uma coisa muito abrupta, né? Foi uma violência ali contra a comunidade, né? Aquele cercamento, tudo aquilo que aconteceu, né? E que, infelizmente, continua de pé, né? Então, foi isso. A história da Recita é que você teve esses grupos orgânicos que estavam ali pipocando pela cidade, né? E a partir que eles se encontram, eles se unem e a gente tem essa ideia de fazer a rede. Então, a rede é justamente por causa disso, porque não é nenhum grupo em particular, mas é a junção desses grupos que formam os nós, as redes, né? Essa coisa é realmente mais descentralizada possível, né? Só para complementar o que o Felipe falou, o interessante da Recita é que em momento nenhum, por ela passar a existir, ela automaticamente acabou com os outros grupos. Os outros grupos permanecem, né? Da maneira como eles já estavam trabalhando, já estavam organizados, com as rotinas de cada um. Então, a Recita, ela surgiu para unir forças em prol, muitas vezes, de uma pauta, né? A Praça do DI, por exemplo. Vários grupos apareceram na audiência pública e ali a gente se conheceu e o negócio foi pegando um corpo.
Então, os grupos permanecem, a Recita está ali mais para unir mesmo todos eles quando precisa de uma força, né, de algo nesse sentido. E vocês estão há mais de um ano, né, com a Recita e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre que projetos já foram idealizados ali ou foram para frente baseados nesse grupo, nessa junção. Perfeito. Então, desde que a Recita, né, se formalizou, a gente, né, tem usado dessa formalização para conseguir entrar em espaços que a gente não conseguia antes. Então, exemplos desses espaços são os conselhos comunitários de políticas públicas. Então, a gente viu que esses conselhos existiam, mas eles eram muitas vezes afastados da comunidade, né? Então, aqui eu dou o exemplo do Conselho Regional de Saúde de Taguatinga. Todas as regiões de saúde têm conselhos, né? Que dentro ali da lei do SUS, né? Você tem o princípio da participação democrática, da gestão democrática, né? Só que muitas pessoas não sabem que elas podem participar da gestão do SUS dessa forma, por meio dos conselhos, né? Só que aí você precisa de uma entidade que possa ali, né, pleitear essa vaga, né, uma vaga representativa dos usuários do SUS, né? Então a gente entrou no Conselho Regional de Saúde via a Recita, que é a nossa entidade representativa. Então por isso que também é importante ter esse CNPJ, né? Por mais que seja uma formalidade, mas ele garante espaços, acesso a esses espaços que antes a gente não tinha acesso, né? De forma similar também o Conselho Comunitário de Segurança de Taguatinga, o CONSEG, né? Teve a eleição dos CONSEGs, né, no final do ano passado. Nós participamos e conseguimos vencer com uma chapa, né? Do CONSEG, então também estamos com membros, né, da Recita dentro do CONSEG, e assim a gente tem tentado estar dentro desses espaços, porque a gente viu, né, por exemplo, na questão da praça do DI, você tem questões de segurança, você tem questões de cultura, né, esse grupo da Praça DI que fazia os shows, a gente começou também a ter locução maior com o Conselho Regional de Cultura de Taguatinga, que era quem organizava os espetáculos lá, né, então essa coisa de trazer para a base, né, vamos discutir entre a comunidade, foi uma das principais projetos, eu acho, que a gente tem tocado nesse um ano agora, né? Nesse um ano e poucos meses, né? E com projetos em andamento e futuros, né? Em curto e médio prazo, né? A gente também enviou agora a nossa participação no Conselho da Flona. Então, a Flona também, por ser uma unidade de conservação, ela tem um conselho de gestão, né? Que tem representantes dos usuários da Flona e dos moradores do entorno da Floresta Flona. Nacional. Desculpa, né? a Floresta Nacional. A gente aqui até pode saber, mas às vezes... E a APA da Bacia do Rio Descoberto, que é do ICMBio. A gente também vai participar. Então, essa tem sido uma estratégia nossa de poder estar dentro desses espaços e poder ter esses conhecimentos e aplicar eles na prática. Aqui eu dou um exemplo. A audiência pública que teve sobre o Centro Metropolitano de Taguatinga. Então, existe um novo empreendimento imobiliário em Taguatinga que tem sido gestado, próximo ali ao Centrade, né, que é aquele prédio que está abandonado, né, entre o Centrade e o prédio da UNB, do IFB, né, está sendo construído um novo bairro ali, né? E aí isso estava sendo feito à parte da comunidade. A comunidade não estava ciente de tudo isso que estava acontecendo, né? E aí, então, a gente, a partir do momento que a gente está nesses conselhos, a gente consegue as informações, a gente consegue ter contato de data de audiência pública e coisa. A gente divulga pelas nossas redes de contato e acaba que a gente conseguiu mobilizar muita gente para estar nessa audiência pública que não teria estado lá se não fosse isso, né? Então, essa coisa da transparência e da voz da comunidade, eu acho que é uma das nossas principais conquistas. Assim. E vocês usam um termo muito interessante, que eu acho que tem a ver com toda essa complexidade, essa conexão que vocês estavam explicando, que é o termo da cidades fraternas, né? Aí eu queria que vocês comentassem um pouco de como essa terminologia, que é bem filosófica, digamos assim, acaba beneficiando a comunidade, né? Porque a gente, Taguatinga é uma cidade, né? É uma região administrativa muito pujante, muito tradicional, né? Algumas partes até, assim, um pouco mais antigas que a própria capital, né, que é a própria inauguração de Brasília, e isso, como transformar isso não só numa cidade que seja para o comércio, que é importante, claro, mas que seja para as pessoas viverem, né, e se conectarem e poderem, enfim, usar os espaços públicos que estão disponíveis, né? Acho que é uma nossa consultora. Especialista, mestre em urbanismo. Sim, é verdade. É importante acrescentar que a Amanda, ela é mestre em urbanismo sustentável e ordenamento do território, né? Isso. Então, essa parte técnica, filosófica é importante. De pesquisa também é muito comigo. Então, a questão interessante que as cidades fraternas, quem trouxe esse termo para mim, não foi nem de pesquisa minha, foi o Dr. Júlio Carneiro, né, que estaria aqui hoje, mas devido ao imprevisto não está. E ele foi o primeiro que falou que é vice-presidente, né, da Recita. Vice-presidente, isso.
E foi ele que falou para mim de cidade fraterna. E eu, trocando a ideia ali com ele, eu entendi o que que era. Na verdade, a gente já trabalhava em prol da mesma coisa, mas usando termos diferentes, né? As cidades fraternas são cidades em que as pessoas são a parte mais importante. Né? A gente fala muito, quando fala em cidade, a economia, o meio ambiente, o transporte, são coisas materiais, né, que são necessárias para o dia a dia da vida das pessoas, dos moradores em geral, mas a gente olha muito mais para as pessoas. Né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz o estágio numa prefeitura, né, que seria uma prefeitura, uma câmara municipal, e lá eles usam um slogan que eu trouxe para mim, assim, para minha vida, que é tudo começa nas pessoas. Né? E essa Câmara Municipal, ela é muito voltada para a população em si. Então, todos os projetos que eles fazem, tudo que eles vão pensar, tudo passa pelo crivo da população. Então, é um novo programa de um passe mensal do transporte, que não sei o quê, tem uma audiência pública, as pessoas elas já são muito educadas para participar disso, educadas no sentido de elas já sabem do que se trata, elas vão lá para opinar, elas sabem que aquilo dali é um espaço que elas vão ter para falar se elas concordam ou não. É a chance que elas têm.